Olá, pessoas, espero que vocês estejam bem. Voltamos aqui para mais uma aula do nosso canal. Dessa vez vamos tratar dos povos ligados à região da Mesopotâmia, uma região que vocês veem bastante aí citada nos noticiários, em especial por conta da sua atual configuração política. Estamos falando da região que hoje se encontra no interior do Iraque. A atual República do Iraque, na antiguidade, era a Mesopotâmia. Então, antes da gente começar com a nossa aula, eu já peço para vocês cumprirem lá o seu ritual do YouTube, né? Então, compartilhem, deem os seus likes, façam os comentários, coloquem questões, dúvidas, e aí eu vou, na medida do possível, entrando em contato com vocês, respondendo, interagindo e fazendo com que a gente consiga expandir mais e mais as informações presentes no canal. Bom, diferente daquilo que eu coloquei na apresentação da aula de Egito, como o Egito uma civilização africana, aqui nós vamos tratar dos povos da Mesopotâmia como as civilizações orientais. Então, estamos pensando na região ali do chamado Oriente Médio, e dentro daquilo que vai, em certa medida, se conectar com o Egito, a chamada crescente fértil, né? Mas aqui o nosso foco agora é trabalhar as civilizações orientais da Mesopotâmia. E o peculiar dessa região é que foram várias civilizações que se ali organizaram, se articularam, buscando explorar aqueles vales fluviais férteis, tirar dali a sua sobrevivência, seja pela agricultura, seja pelo pastoreio, seja pela exploração do artesanato, do comércio. Então, você tem todo um conjunto de referências que se desenvolvem ali naquela região, e é uma região bastante estratégica, justamente por se encontrar no meio do caminho entre o continente africano, o continente asiático e, por sua vez, o continente europeu. Então, nós vamos observar na história idas e vindas de grupos marchando do leste para o oeste, do oeste para o leste, com o interesse de dominar essa região, essa riquíssima região chamada de Mesopotâmia. Então, esse é o nosso ponto de partida. E, primeiramente, o que nós precisamos fazer? Precisamos trabalhar com um conceito de Mesopotâmia. Então, essa palavra que a gente aplica é uma expressão grega, são duas palavras gregas reunidas. Mesos, que é meio, e potamos, que é rio. Então, é a região entre rios. Então, essa é a explicação dessa palavra. E que rios nós estamos falando? Estamos falando dos vales dos rios Tigre e Eufrates. Já já eu vou mostrar no mapa para vocês, isso vai ficar mais claro. E o que é peculiar também ali da região? Nós vamos observar diferentes grupos se organizando na região. E ora se expandindo, ora se retraindo ou sendo dominados por um ou outro povo vizinho, ou mais ou menos distante. Aqui eu destaquei alguns desses povos, né? Os sumérios, os babilônios, os caldeus, os assírios. Mas, digamos assim, longe daqui de meu objetivo ser de fazer uma longa linha cronológica mostrando, né, de quando a quando foi a dominação do povo tal, sobre o povo tal, não sei o que, etc. Eu quero trabalhar de uma maneira sistêmica, ou seja, eu quero que a gente consiga comparar características comuns dentro dessas culturas, entendê-las como culturas da Mesopotâmia, fazer inclusive a comparação com aquilo que a gente viu do Egito, né? E a partir de fontes, tanto vocês verão aí fontes escritas quanto de cultura material, nós vamos encontrar uma série de referências bastante importantes para poder trabalhar e analisar esse conjunto de dados sobre as civilizações da Mesopotâmia. Uma coisa que é característico dessa região e se assemelha àquilo que nós vimos no Egito é a questão da teocracia
Então, nós temos a figura... Bom, lá no Egito, nós falamos da figura do faraó, né? Aqui, no caso da Mesopotâmia, nós vamos observar a figura do rei, mas esse rei também divinizado, esse rei sagrado, né? Então, podemos adotar aí o conceito de teocracia. E uma sociedade também extremamente hierarquizada. No entanto, o que a gente observa no caso das sociedades da Mesopotâmia é justamente o quê? Uma possibilidade de maior mobilidade social. Então, isso a gente vai encontrar em alguns contextos e situações. Uma outra situação bastante interessante é que, no que diz respeito ao trabalho, quando a gente compara, por exemplo, com o Egito, no Egito, predominantemente, nós observaríamos o que lá no Egito Antigo? A servidão coletiva e a escravidão. Agora, e uma fração muito pequena de trabalho livre. Agora, no caso do trabalho do campo na Mesopotâmia, nós vamos encontrar essa situação de homens livres, trabalhando a terra, usufruindo de espaços, de propriedades agrícolas. Vamos encontrar pessoas no sistema de servidão, vamos encontrar pessoas no sistema de escravidão. Então, é uma situação um pouco mais diversa, digamos assim. E no que diz respeito ao processo de ascensão social, mobilidade social, eu destaco aqui o comércio. Porque é o seguinte, esse comércio ele podia acontecer no âmbito local, no interior de uma cidade, e aí é um outro dado interessante, o que a gente vai observar, esses povos, eles primeiramente, eles se organizaram em cidades-estado. Eu vou citar várias delas aqui: Ur, Nínive, Assur, Mari, Babilônia, entre outras, né? Então, nós vamos encontrar várias cidades-estado, então, quer dizer, a cidade que funciona ali como um pequeno país, e você tem um comércio que acontece ali dentro e na região ao em volta, né, ao redor dessa cidade. O comércio é regional, entre cidades distintas, com maior distância, e o comércio também de escala internacional, que nós falaríamos hoje. Então, por exemplo, dos povos da Mesopotâmia com o Egito, com os cretenses, ali já no litoral europeu, com povos da Ásia Central e assim por diante. Então, existe um comércio de pequena escala, de média escala e de grande escala. E alguns desses comerciantes que acabavam prosperando e enriquecendo, eles se tornavam membros da corte, como funcionários destacados pelo rei para exercer algum tipo de função de administração dentro da cidade-estado, ou fazer parte até do próprio Conselho Real. Então, é uma situação que a gente observa com bastante clareza em várias dessas cidades-estado. Outra situação que é bastante pertinente também é a presença do quê? Assim como nós vimos no Egito, do politeísmo. Então, poli, vários, teos, deuses, a crença em vários deuses. E a mesma situação que a gente encontrou no Egito quanto à divinização dos elementos da natureza, dos entes da natureza, sol, lua, terra, água, estrelas, enfim, animais. Então, a gente vai encontrar uma variedade grande de deuses e esse conhecimento chegou para nós através do quê? Através de registros que foram desenvolvidos num sistema de escrita que nós, a posteriori, chamamos de escrita cuneiforme. Eu vou analisar isso com vocês com mais detalhe também. E tinha uma semelhança com aquilo que era a escrita hieroglífica lá no Egito. Então, o uso para o registro de informações, a questão do registro das normas, e aqui o papel do código de Hammurabi, a presença na arte, nós vamos ver isso também. Então, há aí um conjunto de referências bastante estratégicas para a gente pensar como que essas civilizações elas foram bastante sofisticadas, elas foram bastante ricas no campo aí da sua cultura, sua organização, sua sistematização, e vamos tentar entender cada qual delas, né? E estabelecer aí um processo de comparação entre elas.
Então, nós vamos trabalhar em cima das fontes históricas, aquilo que a história, junto com a arqueologia, consegue aí criar uma base de referências, e a partir dessas referências ter uma visão mais geral, mais sistêmica desses povos nessa região que é a Mesopotâmia. Então, o objetivo dessa minha aula é justamente trazer uma contextualização mais específica desses povos, mostrar, a partir do que restou deles de fontes, como que eles agiam, como que eles pensavam, caracterizá-los a partir disso, né? e a gente poder estabelecer uma ponte, comparando com o Egito, comparando com a Pérsia, que é o que vem na sequência, e esse lugar, vamos dizer assim, a Mesopotâmia é tido, de um modo geral, como o quê? Como o berço da civilização, né? Então, um dos mais antigos lugares de organização desse modelo que a gente vai chamar, desse conceito que a gente vai chamar de civilização. Então, qual será o nosso ponto de partida? O nosso ponto de partida será falar um pouco da civilização aqui da Suméria. Então, esse mapa é um mapa que ele dá para nós aqui uma dimensão cronológica desses diferentes impérios que foram surgindo. Então, o mais antigo aqui, o Império Sumério, datado aí de 2500 antes de Cristo, e as cidades aqui de Ur, por exemplo, Uruk, Ur, Lagash. Ur é bastante importante por conta da cidade que é tido como a terra de Abraão. Então, Abraão, aquele que será o grande pai do povo hebreu, veio aí dessa região, né? Aqui em verde, já num contexto de 400 anos depois, nós temos o Império Acádio, né? Então, os acádios, ou mesmo caldeus, eles ocupando essa região aqui. E aqui aparece claramente o Vale do Eufrates, o Vale do Tigre e a região entre rios que nós estamos falando, a Mesopotâmia, né? Reparem que esses rios, eles nascem aqui ao norte, nessa região montanhosa, que hoje integra a Turquia, certo? Mas, naquele contexto, ainda não existia a Turquia. Um outro império que aparece aqui é o Império Assírio, que vai dominar, então, quer dizer, o Império Assírio, a Síria está nessa região aqui, eles expandem, eles marcham de norte para sul e dominam toda essa área. Depois vão expandindo mais e mais e mais e mais e mais, tanto em direção aqui para o leste, né, direção para o sul, ou quanto para a direção para o oeste, vindo pressionar aqui a região do Egito. Essa área aqui é uma área importante também a gente falar, porque aqui temos as cidades de Tiro, Sidom, Biblos, Trípoli, Ugarit, que são cidades-estado da Fenícia. Nós vamos falar dos fenícios logo mais também, né? E aqui em verde mais claro, aparece a área de dominação dos babilônios. Quer dizer, os babilônios estiveram aqui, mas eles dominaram também toda essa área. Então, existiram, como eu disse, momentos de expansão e retração de hora um, hora outro, desses impérios que nós estamos aqui assinalando. Mas o interessante é a parcial, a relativa convivência que eles tiveram, né, a simultaneidade da organização desses povos, e dentro daquele modelo que eu estava inicialmente introduzindo para vocês, né? Então, a estrutura teocrática, a sociedade hierarquizada, a gente vai encontrar aqui uma forte, por exemplo, nessas áreas, aqui é uma região fértil, mas em outras áreas mais distantes, aqui nós já temos regiões desérticas. Então, aqui é uma área desértica que teve uma interferência bastante grande quanto à questão do quê? A questão da exploração dos recursos hídricos daqui e, em especial, da exploração do que seria o ritmo das cheias
e as inundações, então os canais de irrigação que levavam água para áreas mais distantes, para fazer o plantio, para fazer o desenvolvimento ali da agricultura, ou a criação, o pastoreio de animais, então isso acontecendo aí nessa região. E depois a gente vai ver com aqui, por exemplo, os povos da Fenícia, eles nessa área que é hoje o Líbano e parte do litoral da Síria também, eles mais voltados para o mar. Então, os fenícios, eles se direcionaram para o mar. Agora, esses povos que nós estamos vendo aqui, os sumérios, os acádios ou caldeus, os assírios, os babilônios, eles se estabeleceram e exploraram intensamente esses vales. E daí a agricultura, a pecuária, o artesanato, o comércio local, regional e internacional, a mineração, enfim. Então, uma variedade aí de circunstâncias bastante peculiar para eles. Bom, uma das mais antigas expressões de escrita que nós temos está aí justamente na Mesopotâmia. E aqui eu trago para vocês o registro, o trecho, assim, vocês estão vendo a foto, né, isso aqui é uma tábua de argila, onde está registrado aqui um trecho desta epopeia de Gilgamesh. Gilgamesh é o nome desse herói, dessa epopeia. Ela data de 2100 a.C. Agora, o texto que eu coloquei aqui não está necessariamente daqui, tá certo? Eu peguei uma imagem desse texto do Gilgamesh e queria mostrar para vocês o que seria a escrita cuneiforme. E aqui eu selecionei um trecho, né, de uma edição em língua portuguesa que a gente tem, mas não é que está sendo traduzido direto desse pedaço aqui de argila. Tá? Então, só para ser preciso e como é que fala? Não criar aqui uma situação de falsidade. Então, o que acontece? A escrita ela é uma técnica administrativa que vai aparecer nesse contexto das antigas civilizações. E essa escrita ela vai acabar ganhando esse nome de escrita cuneiforme a posteriori, por quê? Porque essas marcas aqui elas eram feitas na tábua de argila fresca. Então, com uma estrutura de formato de cunha, né, de ponta, isso era marcado nessas tabuletas. E assim ficaria depois. Então, daí escrita cuneiforme. Escrita com formato de cunha. Né? E olha o que nos diz esse trecho aqui, né, do Gilgamesh. Quando os deuses criaram Gilgamesh, deram-lhe um corpo perfeito. Shamash, o glorioso sol, deus do sol e da justiça, tá? Dotou de grande beleza. Haddad, o rei da tempestade, deu-lhe coragem. Os grandes deuses tornaram sua beleza perfeita, superior a todos os outros seres, terrível como um enorme touro selvagem. Eles o fizeram 2/3 Deus e 1/3 homem. Então, esse herói, ele é um semideus, vamos dizer assim, né? Dentro que a gente conhece aí desse conceito da deificação. Então, essa escrita, ela era também monopólio do Estado, isso daí não era uma coisa que era dominada amplamente por todo mundo, mas o Estado controlava, administrava a formação, a preparação dos escribas, né, como eles deveriam aprender, ter ali ter o seu conhecimento, a sua técnica, todos os saberes ali ligados à escrita assimilados, e legaram para nós. Esse é um texto, é uma fonte escrita, mas também pode ser visto como uma fonte de cultura material. Então, é um conjunto de referências que estão marcadas aí nessa imagem para nós. E aqui, o que é interessante é justamente, quando nós falamos do politeísmo, né, então aparece aqui o Deus ligado ao Sol, o outro Deus aqui ligado, né, à tempestade,
Então, as forças da natureza deificadas, a questão dos deuses terem criado o Gilgamesh, então, a interferência divina sobre a interferência humana, e essa peculiaridade dele aqui, que ele tivesse aí a beleza e a força, né? Como de um touro selvagem, né? Vamos dizer assim, e esse dado peculiar, 2/3 divino e 1/3 humano. Então, esse elemento divino, ele supera a condição humana do Gilgamesh. Mais para frente a gente vai ver, tem um outro relevo que mostra ele, né, representado. E essa tabuleta que vocês estão vendo, ela se encontra no Museu Britânico, no British Museum de Londres. Bom, agora, de um contexto um pouquinho anterior aí à epopeia do Gilgamesh, nós temos este objeto que ficou denominado de estandarte de Ur. Então, o estandarte de Ur, ele não é bem uma bandeirola, digamos assim, né, mas ele traz aí uma representação, também está lá no British Museum, né, e é uma estrutura de madeira coberta com essas placas, tem placas aqui como é que fala, de pedras, né, semi-preciosas, então esse azul é o lápis lazuli, tem aqui a presença da ágata também, e tem uma série de ações acontecendo tanto deste lado quanto do outro lado. Bom, essa foto aqui eu quis mostrar para vocês o que seria esse objeto, para a gente agora passar para fazer a interpretação das imagens com um detalhe, né? Então, passemos ao detalhe. E já é uma outra foto, um outro contexto, e é uma cena que mostra a figura do rei, que é esse sujeito aqui. E como que eu sei que ele é o rei? Se a gente observar, comparar o tamanho dele com o tamanho de todos os outros, ele é maior que todo mundo. Inclusive a cabeça dele aqui, ó, se sobressai essa margem que existe aqui, né? Então o rei volta de batalha. Então está aqui o rei retornando de batalha, os seus soldados, aqui é o carro de guerra e a corte vindo recepcioná-lo aqui. E na sequência, os soldados, que a gente vê aqui com capa, com capacete e armas, eles estão trazendo, ó, tá vendo? Tem indivíduo aqui que está amarrado aqui para frente, outro aqui para frente, aqui outro está amarrado para trás. O que é isso? São escravos, são prisioneiros escravizados. E na sequência, a gente vê aqui os carros de guerra passando com os soldados. Agora, reparem que aqui embaixo tem algo aqui embaixo desse carro também, do outro aqui também, são os corpos dos inimigos mortos, né? Então dá para a gente fazer até uma comparação com a paleta do faraó Narmer, que nós vimos lá quando eu mostrei aquele faraó que unificou o Egito, que ele está lá, né, segurando a cabeça e vai dar o golpe de misericórdia no inimigo, e na parte inferior daquele relevo, tinha lá os corpos dos inimigos mortos. Aqui isso aparece também, né? Então, um símbolo de força, um símbolo de poder, um símbolo de autoridade que tá presente aqui. Então, deixa eu só voltar rapidinho aqui. É essa face que nós estamos vendo aqui do estandarte. Agora eu vou mostrar uma imagem que é do outro lado, essa parte posterior que nós não estamos vendo aqui nessa foto para vocês. E o que se faz depois de uma grande vitória, né? Se celebra. Então a gente tem a celebração, o triunfo aí do governante em relação a esse confronto, a essa guerra. Então ele está sentado aqui no trono, ele tem aqui um copo, tem aqui serventes que estão em atenção a ele, tanto aqui quanto aqui. Todos os demais membros aqui da corte, eles estão sentados também, com comida, com bebida na mão, mas voltados para quem? Para a figura do rei.
E aqui no fundo a gente tem, por exemplo, um sujeito com uma espécie de harpa, né, de um instrumento musical, e aqui atrás uma outra pessoa, que seria um criado, uma criada, enfim, fazendo aí também algum tipo de trabalho, alguma coisa. E na cena de baixo, além dos escravos, o que fez parte também do butim, né, daquilo que foi roubado, que foi acumulado e roubado e levado levado para a terra, o Palácio Real. Então nós temos aqui cabras, temos aqui vacas, né, que mais cabras, carneiros, um jumento, aqui um touro, e isso vai sendo levado, né, para a cidade de Ur, né, e mostra bastante a riqueza acumulada nesse confronto. Aqui, no último nível, indo de cima para baixo, nós vamos encontrar os homens aqui carregando fardos, sacos pesados, tal, nas costas, né? Aqui tem os 2 cavalos, aqui tem um indivíduo que parece que ele está sendo orientado, empurrado ali para trabalhar, e aqui tem outros que carregam mais coisa, e aqui a aragem do solo. Então, uma nova técnica que é introduzida nesse contexto da organização aí dessas civilizações, que por mais que construíram as cidades, a cidade é um construto humano, né? Ela é um dado artificial, então não é aquele momento lá que os seres humanos viviam entre aquilo que a natureza oferecia, tinha ficado para trás. Agora, nesse contexto que a gente está falando, o ser humano já fazia o quê? Já usufruía de características ligadas à natureza. Né? Então, isso se faz claramente presente aqui nessa imagem. Bom, reparem aqui, ó, a figura do rei. Né? Então, aqui ele está careca, o peito nu, usando essa espécie de grande saiote, segurando aqui uma espécie de taça, cálice ou coisa parecida. Né? E eu quero comparar com vocês com essa escultura. Então, esse sujeito, Ibil, né? Ele foi o governante da cidade de Mari, em Suméria, e aparenta exatamente aquilo que a gente viu ali representado no estandarte de Ur. Então, ele é careca, a questão aqui do rosto, o torso nu, essa espécie de grande sarong, saiote que ele está usando aqui, né? E aqui dá para a gente ver no perfil. Então, essa forma de representar aí o ser humano, o poder político, a autoridade, né, ali local, né, no caso aqui ele era o governante de Mari, na Suméria, mostra características do cotidiano, características do modo de vida, do sistema de organização que ali existia. Bom, uma das construções que são bastante peculiares aí à região da Mesopotâmia é essa estrutura denominada zigurate. Esse é o zigurate de Ur. Bom, eu coloquei aqui embaixo um croquis, né, uma espécie de planta mostrando como que ele seria no seu auge. E aqui nós vemos uma reconstituição desse prédio babilônico. Então, está falando aí de uma construção de 4.000 anos, no meio de um deserto, uma região que teve conflito, confronto, enfim, em vários momentos da história. E aí o que aconteceu? Durante o regime do Saddam Hussein, na década de 80 do século XX, esse espaço aqui estava muito ameaçado, degradado, ia desaparecer. Aí o Saddam Hussein ele fornece aí recursos para que esse prédio se preservasse. Né? Então nós vimos a mastaba, que é aquela pirâmide de degraus, né, lá do Egito, e depois vimos a pirâmide, né, essa convencional que nós temos maior contato, maior referência, e aqui esse prédio. Agora, qual é a função de um zigurate? Né, o que se fazia no zigurate? Bom, era um espaço ligado ao culto, ali na região da Mesopotâmia.
A gente não tem muitos detalhes de como esse culto se desenrolava, mas tinham sim atividades de culto. E também era um espaço privilegiado para quê? Para a observação astronômica. Então, a observação astronômica, o posicionamento desses prédios ligados à observação astronômica, né? Então, você tem aquela coisa de certas constelações, tem uma certa referência, e poderem ser observadas a partir do alto dessa estrutura, né? Então, isso une, né, a chamada astronomia, né, com aquilo que a gente vai conhecer aí como a arquitetura, como a construção, mais geometria, mais matemática, né? Aliás, nós temos várias referências que são babilônicas e utilizamos até hoje. Por exemplo, o ano solar de 365 dias, né? Essa divisão dos meses de 30 dias, né? Então, essas referências são referências desse universo da Mesopotâmia. Agora, é claro, elas foram ganhando elementos, características próprias dentro de um dado contexto e momento, né? Mas temos aí um universo muito rico, né? Essa é uma estela. Estela, ela é uma placa de pedra. É um termo que a gente vai aplicar aí para essas placas de pedra, que onde tem inscrições, desenhos, imagens e assim por diante. Então, essa aqui é a estela de Naram-Sin, ou Naram-Zin. Ela está no Museu do Louvre, em Paris, e mostra aqui um rei triunfante também. Então, a gente percebe que o rei, enquanto chefe militar, enquanto juiz, enquanto governante, ele tinha um papel muito importante, né? Então, aqui ele está triunfando sobre os seus inimigos, aos olhos de quem? De Shamash, o deus Sol. Então, esse traço da divindade solar, a gente viu no Egito, ele está presente aqui no contexto da Mesopotâmia, a gente vai ver conexões também com a Pérsia, né? Então você tem uma referência aí bastante grande, bastante intensa. Eu tenho um close aqui dessa imagem, né? Então aqui dá para ver o rei, né, armado, aqui um inimigo sendo morto, né, os inimigos mortos, ele episodiando, os soldados vindo da sequência. Então é uma cena de liderança, né? Ele está comandando aqui o ataque, está indo, tal, as tropas estão vindo junto com ele, e ali ele vencendo, ele triunfando sobre os inimigos. Então uma imagem bastante importante, que a gente vai ver outras culturas realizando esse tipo de registro, né? E daí a questão vai ser chamada de Estela da Vitória. Né? Vitória de quem? Deste rei, né? Que é o Naram-Sin, ou Naram-Zin. Bom, falando desses reis, desses governantes, aqui a gente vê um deles, né? Então, por exemplo, esse que chama-se Gudea, que é o príncipe da cidade de Lagash, na Suméria, né? Então, ele usa aqui uma túnica, tem uma espécie de coroa, um chapéu aqui de poder, e junto aqui da sua túnica, ele traz um conjunto de escritas cuneiformes, tal, então tem aí um contexto estabelecido. Agora, eu quero que vocês olhem essa forma de representação desse governante para a gente poder comparar com o quê? Comparar, saindo aqui da Suméria, né, mas entrando naquilo que vai ser a Babilônia, a figura do Hammurabi, que é esse sujeito que está em pé aqui, sendo presenteado por esse deus. Quem é esse? Olha o Shamash aqui de novo, né, o deus do sol e justiça. Então, o Shamash, ele presenteia, que é isso aqui que ele está na mão, o rei Hammurabi com o quê? Com aquilo que a gente está vendo aqui, ó, escrito nessa parte, o Código de Hammurabi. Então, esta pedra, que está lá no Museu do Louvre, em Paris, a gente vai ver que tem uma cópia dela, inclusive, no Pergamon Museum, em Berlim, né? Mas o original é esse aí de Paris.
ela traz o primeiro código de leis sistematizado, escrito dentro da tradição aí da região do Oriente Médio, e por sua vez vai influenciar várias culturas do Oriente Médio, da Europa, enfim. Então eu vou analisar com vocês já um fragmento dele, né? Então, aqui a hierofania, né? Então o Deus se manifestando, entregando o código aqui, esse rolo, para aquele que seria o rei do momento, e o que estaria aqui nesse rolo, a gente vê desenvolvido aqui na escrita cuneiforme. Ó, essa foto já ajuda bastante, né? Por quê? Porque não só a gente consegue ver, olha só o chapéu ali, ó, do Hammurabi, muito parecido com aquele que a gente viu da estatuazinha pequenininha, né? E a entrega aí desse documento, né? Então, que está aqui o Shamash, que era Deus do Sol e Justiça, entregando. E esse processo, né, dessa transmissão, dessa vontade divina sendo passada aos homens, ela passa a ser aplicada de modo muito, muito, muito rígido, né? É desse código que virá aquela expressão que a gente conhece como lei de talião, o famoso olho por olho, dente por dente. Então, essa lei de talião, ela teve aí um peso, uma significação bastante importante para essa cultura, né? E aqui nós conseguimos ver grafados nesse elemento de basalto, a gente vai encontrar aqui a escrita cuneiforme, trazendo aí uma série de referências, trazendo aí uma série de informações dentro desse contexto, né? Então, vamos ler aqui um trechinho, né? Se um homem negligenciar a fortificação de seu dique, e se ocorrer uma brecha e a seara inundar-se, o homem será condenado a restituir o trigo destruído por sua falta. Se não puder restituí-lo, será vendido, assim como seus bens, e as pessoas da área inundada repartirão entre si o produto da venda. Olha a escravidão por dívida aqui, né? Então, o indivíduo não tem como materialmente pagar, ele foi vendido como escravo por dívida, né? Aqui outra característica: se um homem der a um jardineiro um campo para ser transformado em pomar, e se o jardineiro plantar o pomar e dele cuidar durante 4 anos, o 5º ano o pomar já será repartido igualmente entre o proprietário e o jardineiro. O proprietário poderá escolher a sua parte. Então, a gente tem uma questão aí da mobilidade quanto ao uso da terra, né? E uma normatização disso. Então, não é uma sociedade só com o Estado, quando o total proprietário de todas das terras, né? A gente vai encontrar aqui essa situação de gente que acaba meio que emprestando, arrendando aí o terreno para outro e tendo aí uma relação que era desenvolvida nesse contexto. Outra questão aqui, ó, se um homem alugar um boi ou um asno, e se nos campos o leão matar o gado, o proprietário do gado que sofrerá a perda. Porque, afinal de contas, não foi culpa de quem alugou saber que um leão ia atacar, alguma coisa ia acontecer com o animal ali alugado. Se um homem bater em seu pai, terá as mãos cortadas. Se um homem furar o olho de um homem livre, ser-lhe-á furado o olho. Aí, aqui fica claro, olho por olho, dente por dente. Então, a questão da reciprocidade. Isso vai ser chamado de lei de talião, né? E esse modo de pensar, ele fica muito claro onde? Dentro do Torá, o livro sagrado dos judeus, que é aquilo que a gente vai conhecer na Bíblia cristã como o Velho Testamento. Então, isso está muito claro lá, está muito bem representado. Uma outra questão aqui que é interessante: se um médico tratar a ferida grave de um homem com punção de bronze e ele morrer, o médico terá uma de suas mãos decepadas. Então, havia aí uma punição para
o mau exercício da medicina, digamos assim. Tudo bem que a medicina na época tinha uma série de limitações, era bastante moderada, bastante modesta, né? Mas não era qualquer um que ia exercer e podia arcar aí com uma perda bastante grande, né? E, por fim, se um arquiteto construir aqui sua casa, desculpa, uma casa para outro e não fizer bastante sólida, caso ela desabe e mate o dono, o arquiteto é condenado à morte. Se for filho do dono da casa que morrer, será morto o filho do dono do arquiteto, ou o filho do arquiteto. Então, de novo, olho por olho, dente por dente. Então, essa premissa marca o Código de Hammurabi, marca o modo de vida dessa sociedade, marca a presença que essa sociedade tem dentro desse contexto, né? E é o mais antigo código de leis registrado, articulado dentro daí do que a gente vai chamar de berço das civilizações do Ocidente. Bom, aqui mais um exemplo do que seria essa escrita cuneiforme, né? Então, lembrando que ela não é uma escrita que como a gente chama de fonética, né? Um símbolo, um som. A gente tem aqui um símbolo, uma ideia, e aí o conjunto de símbolos fazendo a construção de uma ideia, de um pensamento para explicar uma dada situação. Então, isso aqui é uma plaquinha de argila também, que está lá no Louvre. Muito bem. A cidade da Babilônia, ela prosperou, ela expandiu e ela se tornou ali a mais importante, né, das cidades, estado existentes na região da Mesopotâmia. E aqui nós temos uma maquete que está lá no Pergamon Museum e ela mostra a reconstituição da Babilônia. Então, a muralha percorrendo todo o entorno da cidade, né? Aqui nós temos construções internas, tal, e essa construção maior aqui, ela sendo justamente o quê? Sendo o zigurate, né? Sendo o lugar ali de observação, de culto, mas também a gente vai conhecer isso na literatura ligada a esse contexto com a questão dos famosos jardins suspensos da Babilônia, né? Então, isso daí é mencionado pelos autores antigos como uma das maravilhas do mundo antigo tal, mas não dá para dizer claramente que esse aqui fosse o prédio do Jardim Suspenso, mas a gente se aproxima dessa ideia, dessa comparação, né? E aqui eu quero que vocês estão vendo a estrutura da cidade. Aqui, isso é uma sala do Pergamon Museum, né? E através da vitrine aqui da maquete, a gente vê que essa sala se conecta a outra, e aqui esta pedra que vocês estão vendo é a cópia do Código de Hammurabi que está em Paris. Inclusive, eles avisam, lá tem uma tabuletinha, olha, esse objeto é uma réplica da pedra com o Código de Hammurabi, que está no Museu do Louvre, né? Então, isso é avisado dentro desse contexto. A dimensão da cidade da Babilônia a colocava numa das mais importantes cidades do próprio espaço da Mesopotâmia e do mundo naquele contexto. E assim, essa maquete que nós observamos aqui, ela dá uma ideia do que seria, né, a expressão dessa grandeza. Agora, na sequência, o que nós temos? Temos aqui uma parte, uma fração da cobertura ali do que seria a muralha da Babilônia, que foi levada no século XIX para a Alemanha e hoje se encontra lá no Pergamon Museum em Berlim. Então, esta porta, ela tem 14 metros de altura, 14,30 metros de altura. E toda coberta, né? Então, aqui a gente vê a estrutura de um modo geral, né? Aqui eu peguei um close, mostrando um desses animais que estão aqui representados. Então, isso é aquilo que a gente chama de
vamos dizer assim, daquilo que seria o conhecido posteriormente na Europa como azulejo, né, a faiança, né? Então a porcelana que recebe um tratamento sofisticado. Então, na Mesopotâmia, nós temos o desenvolvimento, por exemplo, do tijolo de barro cozido, certo? E também dessa técnica que é a produção da porcelana. Agora, tentem imaginar, né, então, a cidade adornada com esse sofisticado nível de decoração, de ornamentação, e isso brilhando ali em meio a uma região desértica, tal, é um símbolo de poder, um símbolo de ostentação muito grande, digamos assim, né? E tanto é que mais tarde, o que acaba acontecendo? A Babilônia se torna um modelo negativo de cidade, diferente, por exemplo, da cidade de Jerusalém. Jerusalém foi um modelo positivo e a Babilônia vai ser o símbolo de negativo, por conta do politeísmo, por conta dessa luxúria, por conta desse contexto todo, né? Que, por exemplo, lá no texto que é atribuído ao evangelista João, né, que além do Evangelho escreveu o livro das Revelações, o Apocalipse. Ali no Apocalipse vai colocar a Babilônia como uma grande prostituta, então uma metáfora para essa cidade que agregava ali os vícios, as coisas negativas de todo o contexto antigo no olhar cristão, vamos dizer assim. Só que isso é uma construção que é feita a posteriori, mas essa construção é feita a posteriori por conta desse legado, dessa história que a gente observa aqui. Certo? Muito bem. Este portal, que foi levado para Berlim, ele é conhecido como a Porta de Ishtar. E Ishtar, ela é uma divindade dentro daquelas que cultuadas pelos babilônios. Então, é uma divindade feminina, ligada à sensualidade, ligada à beleza e fertilidade, né? Então, ela faz parte dos deuses e deusas que eram venerados aí pelos babilônios na antiguidade. Eu trago aqui para vocês, inclusive, um relevo. Vocês vão encontrar essa imagem até sendo mencionada a própria Ishtar, mas não é necessariamente a Ishtar, né? É a irmã dela, a Ereshkigal. Tá? Esse relevo ele se encontra lá no British Museum também, né? E as referências que eu estou aqui apontando são referências que os especialistas, né, então os estudiosos, né, da área da história da Mesopotâmia, da arqueologia da Mesopotâmia e tal, colocam lá como para a informação do público e por conta das pesquisas que eles realizam. Então, essa deusa, ela tem o corpo, né, de uma mulher, ela tem garras que seguram, que se apoiam sobre esses leões, e tem aqui essas corujas. Então, ela é uma divindade também ligada a essa questão da noite, né, da fertilidade. Ela aparece, inclusive, até com um tipo de chapéu que a gente vai ver, né, de estrutura, eu vou mostrar para vocês na sequência já, na cabeça dos reis. E ela, no caso desse relevo aqui, ele é datado de 1800, 1700 antes de Cristo. Agora, eu quero que vocês vejam uma reconstituição dele. Né? Fala assim, nossa, mas que coisa horrível, feia, tá, não sei o quê. Pois então. Mas a questão é a seguinte, a maior parte, essas esculturas que a gente conhece hoje, aí tem séculos ou milhares, né, de anos, elas no passado elas foram pintadas, mas com o passar do tempo, desgaste desses materiais, a exposição, às vezes às intempéries, né, climáticas, né, vento, chuva, tal, isso foi sendo lavado, foi sendo limpado e sumiu essa pigmentação. Então a gente consegue reconstituir isso a partir do quê? Com exames
feitos com a projeção de raios ultravioleta, infravermelho sobre a superfície dessa pedra e encontra os pigmentos presentes. E aí, em laboratório, isso é reconstituído. Muito bem. Agora, continuando a nossa explicação, temos aqui um mapa que registra a expansão do Império Assírio. Vocês vão observar que esse mapa ele tem duas colorações, essa mais escura, que data aqui do século IX a.C., e essa mais clara, que data do século VII a.C. E o primeiro Império Assírio, vamos dizer assim, ele tem aqui um registro numa área mais ao norte da Mesopotâmia, indo em direção aqui essa região montanhosa do que hoje é Síria, Turquia, né? E a área verde mais clara, ela marcha não só para a região sul, em direção ao Golfo Pérsico, e também vai em direção à Palestina e, por sua vez, chega ao Egito. Então, houve uma dominação assíria aqui na região do Egito, nesse contexto do século VII a.C. Agora, entre esses dois momentos do Império Assírio, houve uma nova ascensão do Império Babilônico. Então, nós temos uma situação que seria algo mais ou menos assim. O Império Babilônico primeiro, que depois foi submetido por este Império Assírio do século IX, uma nova ascensão babilônica e uma nova ascensão assíria. E essa segunda ascensão assíria ela vai ser quebrada justamente por quem? Pela ascensão persa, que é justamente o fecho aqui da nossa temática e o início da aula subsequente, falar do Império Persa. Muito bem. E justamente entre esses dois momentos aqui do Império Assírio, o primeiro e o segundo Império Assírio, nós temos o Império Babilônico, onde se destacou a figura do rei babilônico Nabucodonosor, que promoveu uma grande expansão nessa região, inclusive dominando, acabando com o reino da Judéia. Então, aliás, o reino da Judéia, né? O reino de Israel, não era a Judéia ainda, o reino de Israel. E isso faz com que a cidade de Jerusalém fosse atacada, o templo de Jerusalém fosse destruído, fosse arrasado, as peças mais importantes foram levadas, né, para a Babilônia. Muito provavelmente foi nesse contexto que a famosa Arca da Aliança, que estaria guardada dentro ali do templo de Jerusalém, ela teria desaparecido, ou sido destruída, ou desaparecido, não se sabe ao certo, e milhares de hebreus foram levados de Israel para a Babilônia. Então, esse episódio, que ele vai durar praticamente aí 70 anos, é o chamado cativeiro da Babilônia. E isso só termina quando? Quando ocorre a expansão persa e o então Shah da Pérsia, Ciro o Grande, ele domina toda essa região, domina a região de Israel e permite que os hebreus voltem para sua terra de origem, até reconstruam o seu templo. Então, esse episódio ele é bastante marcante aí na trajetória judaica. A gente vai falar, tem aula sobre o povo hebreu, e aí eu vou detalhar um pouco mais disso, mas aqui eu já estou fazendo a amarração para a gente perceber essas idas e vindas, essa marcha tanto de leste para oeste, como a gente vê aqui, mas o Egito também teve momentos que ele dominou essa região aqui também, né? Então, existe uma ida e vinda nos dois sentidos, né? Vale lembrar também que esse episódio do cativeiro da Babilônia, ele foi transformado no século XIX numa ópera do Giuseppe Verdi, com o nome de Nabucco, né, uma menção ao Nabucodonosor,
e tem um famoso coral, que é o Coro dos Hebreus, que estão lá pesarosos, né, lembrando da sua terra de origem, e eles entoam uma área que chama Il va pensiero, né? E essa área, ela acabou mais tarde, nesse contexto do século XIX, sendo, digamos assim, conectada a uma ideia mais ou menos próxima com o sentimento nacionalista italiano. É sabido que o Verdi tinha uma grande ligação com os nacionalistas italianos do século XIX por conta do ideal de unificação da Itália, e os nacionalistas acabaram fazendo uma conexão entre a situação dos hebreus dominados por um povo estrangeiro e eles ali na Península Itálica também dominados por vários povos estrangeiros. Então há uma conexão aí, uma leitura, digamos assim, política pelos nacionalistas italianos dessa ópera do Verdi, em especial dessa área, e isso acabou até, de certa medida, virando uma espécie de hino informal do que seria o futuro reino da Itália. Então, o Giuseppe Verdi, aí, ele, no século XIX, ele tem um papel bastante importante na divulgação do sentimento nacionalista italiano e da construção disso que a gente vai chamar de uma identidade nacional italiana, né? Mas agora, voltando aqui para o contexto da antiguidade, que é o que nos interessa, nós lidamos, então, com uma situação onde o Império Assírio ele expandiu para uma vasta área, dominou vários territórios. Vale lembrar que a gente está falando aqui, por exemplo, tanto o Vale do Nilo, aqui conquistado pelo já no período do Segundo Império Assírio, quanto essa região central, que é a região da Mesopotâmia, são duas áreas marcantes de vasta produção de trigo, de centeio, de cevada, então de uma agricultura extensiva. Áreas também de criação de rebanhos, bovinos, caprinos, ovinos. Vamos encontrar também, obviamente, aí os equinos, né, no caso do cavalo, as mulas, né, o cruzamento dos cavalos com os burros gerando as mulas, os camelos, os dromedários também vão aparecer nesse contexto também, que serão importantes. Uma outra região estratégica que fica aqui no meio, bem no meio do caminho mesmo, é o Vale do Jordão, que também é uma área agricultável bastante importante. E, gradativamente, eles começaram já a estabelecer uma série de rotas através de estradas que ligavam também às atividades comerciais, envolvendo o comércio desses próprios rebanhos, o comércio de peles, minérios, madeira, cerâmica, os minérios fundidos, então os metais, vidro, escravos, sal. Então, é uma região comercial bastante rica, digamos assim. E essa região comercial, ela estava também interligada com esses outros reinos mais distantes, como a gente vê aqui no mapa, o reino frígio, né, o reino da Lídia, ou mesmo aqui a Hélade, né, o mundo grego, e as áreas também do deserto do Saara, aqui, que hoje nós conhecemos, por exemplo, como Líbia, ou mesmo a Península Arábica. Então, as redes de comércio, elas estavam já mais ou menos articuladas entre essas cidades-estado, entre esses impérios que foram sendo formados aí, e numa escala, portanto, local, regional, e numa esfera, digamos assim, internacional, nessa encruzilhada entre a África, né, o nordeste da África, o ocidente aqui da Ásia, e essa região sudeste da Europa, ou mesmo aqui a Ásia Central e Península Arábica. Então, quer dizer, é uma situação muito específica para entender por que, por exemplo, essas culturas elas estavam voltadas, interessadas a dominar essas áreas, o que tinha dali de estratégico, de importante, né? Porque às vezes uma coisa hoje, por exemplo, quando a gente analisa uma disputa no Oriente Médio e entende ali o papel do petróleo, é compreensível porque certos conflitos aconteceram e acontecem. No entanto, nesse passado distante,
a relação econômica e as atividades produtivas ali eram bastante diferentes. Então, a gente precisa pensar essa informação, né? Reconectar. Então, aqui trabalhando a questão da contextualização, né? Isso fica bastante importante. Muito bem. Agora, o que acontece? Falando um pouco do testemunho daquilo que os assírios produziram, dou aqui então mais materiais aí que eu estou trazendo, são fotos do Museu Britânico, né? Então existe um grande acervo lá no Museu Britânico, como também tem no Louvre, ou como a gente viu no Pergamon Museum em Berlim, né? Então existem esses primeiros núcleos aí de estudos arqueológicos que apareceram na Europa, eles levaram muitos materiais para lá. E no caso dos assírios, a gente vai encontrar eles adotando também a escrita cuneiforme, né, como a gente observa aqui. Então temos aqui esse relevo, que é datado do contexto aqui do segundo Império Assírio, né, e onde aparece aqui a figura de uma divindade e um texto escrito aqui acompanhando esse relevo. Então são essas placas, elas foram tiradas das paredes, né, dos templos onde elas se encontravam e foram levadas para aí. E também tem a mesma situação, né? Elas no passado lá atrás eram pintadas, tal, policromadas, e sofreram aí o desgaste com a passagem do tempo e hoje se encontram nesse estado. Muito bem. Aqui uma outra cena também não é uma cena de uma divindade, mas quer dizer de um ser que era tido por divino. Então aqui o rei no momento de caçada. Então ele está aqui num carro atirando em leões, né, com o seu arco e flecha. Então aquela coisa que os soldados aqui atrás, eles meio que empurrando, assustando esses leões para ficarem perto ali do rei, e o rei atingindo esses leões com alvos, né? Então aqui aparece um leão caído, ferido, morto, o outro aqui sendo atingido. Então é uma cena que exalta aí a questão da força, da coragem, né? da virtuosidade desse rei nesse relevo. Então, muito da representação da figura real, ela vai estar ligada justamente a ser uma espécie de projeção do que seria o ideal daquele povo, né, daquela cultura naquele contexto. Isso vai aparecer também através dessa figura que era típica de ser encontrada nas passagens de grandes portões, de uma fortaleza, podia ser da entrada de uma cidade tal, que é o lamaçu. Então, esse lamaçu é um animal híbrido, né? Então, aqui, por exemplo, ele é parte leão, então, a gente vê aqui as garras, né, do leão, ele tem asas, e aqui aparece a cabeça do governante, com esse chapéu. Olha só, o chapéu que ele está usando aqui, esse chapéu cônico com esses cornos aqui que adornam, foi bem parecido a irmã de Ishtar que nós vimos aqui atrás. Deixa eu até voltar rapidinho. Ó. Aqui, ó. A Erexkigal, ela está nesse relevo, né? Vou mostrar aqui, ó. Ela tem uma cobertura aqui na cabeça que é muito parecida a essa que o lamaçu está usando aqui nessa escultura, né? Então é um símbolo de poder, um símbolo de autoridade, e aqui acaba se constituindo como uma figura também antropozoomórfica, né? Então a cabeça humana, antropo, o corpo de leão, zoo, ou mesmo as asas aqui de um pássaro, né? E o morphos, a forma, né? Então essa é uma figura de força, uma figura de proteção que a gente vai encontrar nesses lugares de passagem. E eu tenho também aqui um outro cenário que é bastante interessante. Então, esse, por exemplo, que a gente estava vendo seria do Segundo Império Assírio. E aqui eu tenho um relevo que seria do cotidiano de um acampamento
que na época do rei assírio Assur-Nazir-Pal, então é século IX, é o primeiro império assírio, e nesse relevo a gente vai encontrar cenas de um cotidiano de um acampamento militar no contexto da guerra. Então, bom, para todas essas culturas, de um modo geral, o que nós vamos observar? Estou falando dos sumérios, dos caldeus, dos babilônios, dos assírios, mas também não era muito diferente no Egito, ou mesmo a gente vai encontrar na Pérsia, ou mesmo também ali na Fenícia, na Palestina. A prática da guerra, a prática da atividade militar, ela está intrinsecamente ligada ao exercício do poder e à organização desses territórios, como nós estamos estudando. Então, esse relevo aqui, ele é do primeiro Império Assírio. E ele traz aqui o cotidiano de um acampamento militar durante, né, a conquista de um determinado território pelo rei, né? Então, aqui nesse extremo, por exemplo, olhando essa imagem de frente, né, aqui para a esquerda, a gente tem uma cena aqui dos prisioneiros sendo tratados, punidos, castigados. Os assírios ficaram notórios, mas eu acho que isso não é exclusivo deles, por atos de crueldade que eles praticavam com prisioneiros, com dominados e afins, né? Há uma cena aqui do cotidiano também desse acampamento que mostra uma estrutura onde temos pessoas preparando diferentes tipos de alimento, né? Então aqui tem coisas ligadas a que seria mexer com bebidas, a gente vê jarros, aqui ânforas, aqui uma espécie de forno, diferentes tipos de preparação, né, dos alimentos, né? Uma outra cena que é interessante também junto a isso é a parte aqui do tratamento dado aos cavalos. Então, alguém aqui lavando, limpando os cavalos, aqui dando água, dando alimento, e aqui a figura, né, dos militares junto do soberano ali, acompanhando um pouco desse cotidiano. Então, é uma cena que ela é bastante rica, porque ela traz diferentes ações, né? Ela tem uma narrativa aí estabelecida, mostra objetos, mostra técnicas, mostra figuras, tanto humanas quanto animais, com um significativo grau de realismo, que a gente viu também nos outros relevos, né? Seja que quando a gente olha para esse ser, o Lamassu, imaginário, né? Então, o detalhe, por exemplo, aqui da ornamentação da barba, do cabelo, ou a penugem aqui que compõe a asa, ou mesmo a musculatura e os ossos aqui das garras, né? Então, há um grau de realismo bastante grande no relevo e na escultura dos assírios. A mesma coisa aqui acontece, então, é uma cena de ação, existe movimento, existe aqui o deslocamento, por mais que ela seja, assim, majoritariamente bidimensional, né? Porque você tem um sutil ensaio aqui de uma terceira dimensão, especial porque você vê aqui, por exemplo, você vê aqui um cavalo, aí a cabecinha aqui a ponta do outro, então dá para entender que você está num plano, né, diferente. O rei aqui no centro, aqui esse outro leão, aqui tem um soldado aqui, aqui ó, a pontinha só da cabeça do outro soldado, né? Então a gente consegue ver uma certa perspectiva aqui, mas o realismo é marcante, né, dessas figuras, então dos detalhes que elas trazem. E isso se soma também a todo o trabalho realizado pela arqueologia, que com objetos que foram encontrados, tanto em áreas como palácios, como cemitérios, com construções de cidades que foram escavadas, tal, elas permitem aos especialistas reconstruir, em grande parte, o que foi o modelo de organização dessas civilizações. Então, é um trabalho que ele é multidisciplinar, de um modo geral, né? Então tem o arqueólogo, tem o historiador, existem ali os técnicos, né, os físicos, os químicos, que vão ajudar para retirar amostras, coletar datações, né? Então, por exemplo, a questão de recuperar pigmentação, que a gente viu aqui lá no relevo, de como que ele era
como que ele estava e como que ele era na época que foi produzido. Então, é um trabalho que sempre ele vai somando essas evidências e ajuda a gente a compor um quadro explicativo a respeito do que foi essa civilização, né? É claro que também tem a questão da tradução, do estudo da escrita cuneiforme, né? Então, e a decifração dessa escrita. Hoje os especialistas conseguem ler esses textos e analisá-los com bastante qualidade, digamos assim, e isso cria mais uma camada de interpretação para ser analisado, né, nesse processo de investigação do passado. Agora, nós falamos no começo da aula da figura do Gilgamesh, que seria a mais antiga história, né, a mais antiga epopeia de um herói. E aqui nós temos um relevo assírio, onde ele aparece representado capturando um leão, né? Então, isso aqui já seria do contexto do Segundo Império Assírio, e ele está no Museu do Louvre. Vamos falar, poxa, mas o Gilgamesh não era da Suméria? Sim, a história vai estar conectada àquela cultura lá, mas como há esse processo de expansão, de dominação, retração, aí vem outro império. Então há uma amálgama, uma mistura cultural que vai agregando elementos aí sumérios, babilônios, assírios e entre outros povos nesse processo de organização da Mesopotâmia. Então, o Gilgamesh ele pode ser entendido muito mais como um herói que vai se transformar de sumério a um herói da região da Mesopotâmia do que uma coisa exclusiva, específica de uma única civilização ali que a gente analisou. Então tem essa circulação dessa história. Assim como nós vamos encontrar, por exemplo, a figura do Homero cantando, né, a guerra de Troia, na Ilíada, depois a volta de Ulisses, a Odisseia, como que isso acaba sendo apropriado, digamos assim, né, por toda a cultura daquilo que a gente vai chamar de Ocidente, né? Então, a ponto que a gente vai chegar no século XVI da era cristã, com a invasão aqui desse território pelas potências europeias, essa cultura greco-romana ela é trazida para cá. Então, ela se mistura com outros referenciais, com outros elementos aqui. Então, se isso aconteceu nesse aspecto, pensando aí a cultura greco-romana, a epopeia de Gilgamesh ela não foi diferente, digamos assim, né? No caso lá na Mesopotâmia, na Antiguidade. Aqui nós temos uma cena, isso aqui é uma reconstituição, também isso aqui está no site do British Museum, mostra a reconstituição do que seria a ornamentação da sala do palácio. Então, aquela coisa, a gente vê as estátuas, os relevos, todos eles com a pedra nua, e perde uma dimensão do que eles eram naquele contexto do seu uso e produção. E aqui nós temos essa reconstituição que ajuda a gente a entender. Então, por exemplo, aqui a figura do soberano, né? Então, nós temos aqui cortesãos, talvez conselheiros, funcionários, né? Então aqui você tem, por exemplo, tem músicos, né? Aqui o soberano, e aqui ele está coberto, né? Sendo coberto, tem a cabeça coberta aqui por esse outro cortesão, e o lamassu aqui, né? Um do lado, um do outro, e o interessante dessa imagem também é a questão da escala, né? Então, de se ver o tamanho que era, né, a proporção, né? Olha só a cena, por exemplo, que a gente viu agora há pouco da caçada, né, aqui presente, né? Então, os adornos muito sofisticados, a pintura, esse pé direito bastante amplo, né, do espaço. Então, esse elemento monumental, digamos assim, presente na cultura da Mesopotâmia. Agora, esse Império Assírio, então, se a gente for observar aí, somando o primeiro Império Assírio e o segundo Império Assírio, dura quase que 300 anos e tem uma cultura bastante vasta também ao mesclar esses elementos, né? Caldeus, babilônios, assírios,
hititas. Então, são várias referências. Agora, uma outra coisa que eu trouxe aqui para vocês, que tanto existem exemplares no Museu Britânico, esse aqui no caso do Museu do Louvre, é um tipo de selo cilíndrico que era usado para marcar certos materiais, né? Então, ele é feito aqui em uma estrutura de pedra. Então, você tem as figuras que são esculpidas aqui nessa estrutura de pedra. E aí ele era rolado sobre a argila fresca. E ao rolar, essas figuras que estão aqui esculpidas, elas acabavam se transformando numa narrativa, como a gente vê aqui. Então, foram encontrados dos mais variados, e essa imagem que vocês estão vendo, isso não tem, este selo aqui tem cerca de 2,5 centímetros de altura. Então, ele é algo bem pequenininho. Tem menores ainda, tem alguns maiores, enfim. Então, era um tipo de objeto característico dessa sociedade, desse tipo de escrita, e fazia parte ali, por exemplo, para dar autenticidade, para marcar um determinado tipo de documento, dar uma identificação, né? Esse selo ele era aplicado. Como hoje, por exemplo, nós fazemos com carimbos, com aqueles também, como fala, etiquetas de autenticidade, que nós pagamos lá uma taxa no cartório, então o funcionário do cartório lá, ele fala, confere o documento, está tudo ok, etc. Ele coloca lá uma etiqueta, um selo, tal, assina, carimba aquilo, e aquilo tem um valor igual ao documento original. Então, isso é uma prática que vem de muito tempo, e aqui a gente está falando do uso do selo na argila. E lembrando que a escrita dentro da sociedade da Mesopotâmia também não era um conhecimento que circulava assim livremente, né? Isso era uma técnica administrativa controlada pelo Estado. Os escribas eram parte dos funcionários do palácio, dos cortesãos. Esse conhecimento era passado de geração a geração, e não se saía ensinando, explicando para todo mundo como escrever, né? Diferente de hoje, né? do modo como a gente lida com a leitura e com a escrita. Há um legado, digamos assim, dos povos da Mesopotâmia que a gente quase ignora. Então, por exemplo, até comentei com vocês um pouquinho antes, né? Então, a divisão do ano solar de 365 dias. Isso é influência da Mesopotâmia. A divisão do dia em 24 horas, também desenvolvido na Mesopotâmia. O desenvolvimento daquilo que a gente conhece como astrologia. A astrologia, a questão dos signos, horóscopo e tal, isso vem daí, dessa época. Então, essas constelações que têm aí a formulação de um certo tipo de comportamento para a pessoa que nasceu naquele contexto ali, na interpretação dos babilônios, dos sumérios, dos assírios e tal, eles viam como que o nosso destino estivesse marcado pelas estrelas. Então, a questão da observação astronômica, isso a gente vai identificar ações desde a pré-história, vamos dizer assim, né? Mas então existe a astronomia, e ela nessa época ela está misturada com a astrologia nesse contexto. Então isso é um dado cultural bastante relevante, que está aí na nossa época ainda hoje, né? As pessoas dão atenção nessa questão da astrologia, só que hoje a astrologia para a gente está num segmento, e a astronomia é outra, né? Então, a astronomia hoje é uma ciência exata, ligada à física, ligada à matemática, ligada a todo um processo empírico, ao passo que a astrologia está conectada ainda à ideia de crença, né? Então, já é uma dissociação, mas lá na Babilônia Antiga não tinha. E a construção de observatórios astronômicos específicos, então a gente falou dos zigurates,
Isso era algo bastante importante, né, desses torreões para poder observar certos fenômenos em certo contexto. E isso não morre com o desaparecimento dos impérios aí da Mesopotâmia, né, com a dominação, por exemplo, dos persas. Isso vai sendo legado e chega a gente. Então, há uma longa duração, né, desses saberes, dessas artes adivinhatórias, dessa cultura que veio, que lá atrás para eles tinha um significado, depois ela foi sendo incorporada, reincorporada por outras culturas até chegar em nós, né? O politeísmo que eles preservaram é um politeísmo que se manteve também, né, durante os diferentes impérios, o sumério, o babilônico, o assírio, ou mesmo depois o persa. A gente vai falar de é uma região que ela é plurireligiosa, existem várias crenças ali presentes, e também, às vezes, o encontro, né, de uma mesma divindade. Então, Shamash, por exemplo, que é a divindade que ela era ligada ao sol e justiça para os babilônios, para os assírios também vai ser. O próprio o Assur, que é uma outra divindade também ligada ao sol e representada por um falcão de grandes asas, que nem o Horus no Egito, né? Então tem uma conexão. E depois nós vamos ver isso ressignificado no zoroastrismo com os persas. Aí eu vou retomar essa questão. Então, há um trânsito cultural, uma transculturação aqui de um elemento para outro, de um império para outro. E isso a gente vê tanto pela escrita cuneiforme, pelos registros em escrita cuneiforme, tanto por objetos, pela cultura material, como essa que eu estou aqui mostrando para vocês. Existe um conjunto de referenciais de objetos encontrados nas escavações, os relevos, as esculturas. Então, tudo isso cria para nós aí uma grande quantidade de fontes que podem ser analisadas em separado e aproximadas e entrecruzadas para a gente tentar recuperar uma parte do que foi esse passado distante lá da Mesopotâmia. Então, assim que a história é construída, né? A história ela se dá através da análise das fontes. E essas são as principais fontes que nós temos aqui. Fora também os relatos de outros povos que tiveram contato com esses e como que esses relatos aparecem. A gente cruza com os próprios relatos mesopotâmicos, com a cultura material. Então, você vai construindo, né, redes de interpretação, digamos assim. Falando em conhecimento que vai se sustentando, por exemplo, esse daqui é um mapa babilônico. Então, ele está datado aí desse contexto da época do Nabucodonosor, século VI a.C., e é um dos primeiros mapas que a gente vai encontrar ali. Também está no British Museum. Então, nós temos aqui a anotação geográfica e uma série de referências presentes aqui na escrita cuneiforme. Então, os primórdios daquilo que hoje é a ciência da cartografia, né? Então, a gente trabalhando aí com o GPS, com esses mapas que são reconstituídos aí por fotos de satélite, que dá para a gente até ver visão em 3D, etc. e tal. Bem, hoje a tecnologia está num determinado patamar. Mas aqui é a raiz disso. O ser humano buscando sistematizar um conjunto de informações para construir uma representação do espaço. Um mapa é isso, né? Então, se você observar, por exemplo, um mapa como esse, ou se você observar, sei lá, um mapa como esses que a gente tem de um aplicativo aí de circulação que a gente usa nos automóveis, ou, por exemplo, num esquema de um mapa, você vai num evento
E aí tem lá um mapinha mostrando as avenidas, tal, não sei o que, etc. Aquilo te dá uma apreciação sobre o espaço. É claro que com um grau maior ou menor de informação. Tá? E você precisa, digamos assim, dominar certas ferramentas para poder justamente o quê? Entender o que está sendo colocado ali de orientação. É a mesma coisa, a gente pode olhar para esse mapa babilônico do século VI a.C. E ter um estranhamento tremendo, mas as pessoas lá daquele período não teriam. Né? É mesmo o contrário também seria válido. Se a gente trouxesse alguém lá do século VI a.C. para cá e mostrasse o nosso mundo, ou o que é um mapa para nós, a pessoa vai ficar chocada, né? Não ia ter o mesmo grau de conhecimento. E no futuro isso vai também acontecer. Pessoas do futuro olhando como a gente se referencia, a gente se organiza, se orienta com as nossas ferramentas e tecnologias, o estranhamento continua ocorrendo. Né? E aí é o que é importante lembrar. Cada etapa das sociedades humanas, num diferente lugar e época, teve um tipo de tecnologia, e essa tecnologia ela foi sendo transmitida, foi sendo alterada, foi sendo ampliada. Em alguns casos, a gente vai ver a extinção, porque uma outra tecnologia muito melhor apareceu, ou simplesmente ela, os conhecedores delas desaparecem e não legam adiante, então o conhecimento some. Mas o que é comum acontecer esse processo de superação. Mas nem sempre o que é antigo é necessariamente ruim. Né? Então, por exemplo, escrita. Por mais que nós usemos hoje o computador, a gente continua se falando da escrita. Menos com a mão, mas a gente usa aí a digitação. Né? Então, mecanismos que foram desenvolvidos lá atrás, como, por exemplo, o correio. Né? Hoje a gente usa menos o correio físico, mas usa mais o correio virtual. Seja uma mensagem que você manda num aplicativo, seja um e-mail que você escreve. Mas essa ideia, ela vem de onde? Vem de lá de trás. Então, essa conexão passado-presente é bastante interessante para a gente pensar que existem mecanismos que nós desenvolvemos, que nós preservamos, que nós passamos adiante, fizemos uma série de modificações e eles estão aí. Né? Nós não deixamos de utilizar. Bom, agora para a gente fechar aqui, eu trouxe esse mapa da expansão persa e isso é importante por quê? Porque nós vamos, é o tema da nossa próxima aula. Né? Então, esse mapa aqui mostra a região da Pérsia, que é essa região sul do hoje Irã, né? E aqui é a região da Média, que é essa região mais ao norte. Por que eu estou falando disso? Bom, vocês já estudaram, por exemplo, nas aulas sobre Grécia, as chamadas guerras médicas, porque os medo-persas, eles invadiram o mundo grego aqui no sudeste da Europa. Isso aconteceu, a gente vai tratar disso, vamos falar dessa questão. Mas por que eles eram chamados de medo-persas? Bom, porque os persas acabaram agregando, dominando essa região da Média. Porém, alguns cronistas, dentre eles, por exemplo, o famoso Heródoto, né, entre outros historiadores, escritores gregos, vão usar essa expressão, os medos, ou medas. Né? Então, as guerras médicas vêm daí. Né? E os persas estavam numa situação um pouco diferente. Por quê? Vocês veem aqui marcado nesse mapa pequenos rios, que, de um modo geral, são rios ou temporários ou de curso muito pequeno, de pouca inundação. O rio temporário é aquele que, na época da seca, ele some, né? Ele só está presente na época das chuvas. E a agricultura, então, nessa região, ela vai acontecer nesses pequenos vales, em pequena escala. E, por sua vez, o pastoreio e o comércio foram forças muito maiores dentro da civilização persa. Agora, o que a civilização persa fez foi, ao crescer, tanto expandir para o leste, na direção aqui da Ásia Central, indo para esta área que a gente vai chamar de Índia, né, o Vale do Rio Indo, como para a região oeste. Então, dominar aqui
a Mesopotâmia, depois dominar o Vale do Jordão, chegar a dominar aqui o Vale do Rio Nilo, que a gente vai ver esse contexto, e cada vez mais para o oeste, em direção à chamada Ásia Menor, né, a Ásia Ocidental, e, por fim, atingir a Europa. Então, esse processo é um processo que ele se estrutura, digamos assim. A gente está vendo aí a menção do Ciro o Grande. Então, tem Ciro o Grande, depois Cambises, Dário I, Dário II. Então, há um processo de expansão, e é justamente esse processo de expansão que engloba, né, engolfa, digamos assim, o Império Assírio, que desaparece. Depois, tem essa questão da dominação aqui do Reino de Israel, e do que fora, né, o Reino de Israel independente, e a libertação dos hebreus daqui, né, e eles voltam e reconstroem aqui o templo em Jerusalém. E, por fim, o contexto do quê? Da tentativa de dominação aqui das áreas da Europa. Então, é um império com uma vasta extensão e com uma estrutura que ela foi muito bem pensada, muito bem trabalhada. Mas isso a gente vai lidar na nossa próxima aula, que eu só estou abrindo, né, o gancho, né, para ligar o nosso próximo tema. Como sempre, toda aula aqui tem as nossas referências bibliográficas, então eu coloquei, por exemplo, aqui uma edição em português do Gilgamesh, que esse, no caso, se você quiser ter contato aí com texto e texto impresso, mas dá para encontrar também na internet. Algumas referências aqui, por exemplo, como o Paul Krivacek, que foi um grande estudioso aí na área sobre a Mesopotâmia, um livro bastante recente que foi traduzido para nós aí sobre a Mesopotâmia e todo esse processo de organização. O professor Jaime Pinsky, que é um historiador brasileiro e trabalha, né, com temas ligados aí à antiguidade, tem isso aqui é uma obra paradidática, vamos dizer assim, mas dá uma boa base dessas referências. E uma outra referência brasileira que eu trouxe aqui é o professor Marcelo Rede, da USP. Ele é um assiriólogo, né, ele fez o doutorado dele na Universidade de Paris, na Sorbonne, dentro de assiriologia. Ele lê, traduz, né, a escrita dos assírios, e está na cadeira de História Antiga do Departamento de História da USP, e tem um trabalho bastante amplo sobre cultura material na região, sobre a organização dos povos ali da Mesopotâmia, em especial da Assíria, que é o que ele mais estudou, né? Uma outra referência escrita também é numa coleção dessas que, enfim, a gente vê o pessoal vendendo em banca, né? Apesar que hoje em sebos, você vai encontrar também, e aqui o do Michael Roth, com o volume aqui Mesopotâmia, que é bastante rico, com mapas, com imagens muito boas assim dos materiais, dos objetos, um texto também muito bem escrito e elaborado. Agora, para sites, eu sugeri aqui do British Museum, que boa parte das imagens que eu usei para vocês foram fotos, né, que eu tirei de uma visita que eu fiz lá no British Museum já há algum tempinho. Tem aqui também o do Fordham University, que é uma universidade que tem um trabalho de divulgação bastante rico dessa parte do que seria a história da Mesopotâmia. Bem, a gente viu aqui várias referências também, o Museu do Louvre é uma outra referência bastante importante. E, no caso das referências brasileiras, eu deixei aqui o site do MAI, Museu de Arqueologia e Etnologia, e do Núcleo de Pesquisas Arqueológicas da Federal do Rio Grande do Sul, né, que também é outra boa referência para buscar material básico aí para, enfim, conseguir mais informações, mais referências, e você vai gradativamente se inteirando desse rico universo que é a história da Mesopotâmia. Então, nós vamos ficando por aqui.
Na próxima aula a gente vai continuar aí com as civilizações orientais e vamos para a Pérsia Antiga, né? E espero que vocês tenham gostado bastante dessa aula, façam aí os devidos comentários e referências necessárias, e é isso. Nós ficamos por aqui e até mais.